Paz. Sejam bem-vindos para esse primeiro dia de estudo. Nós vamos falar aqui sobre a essência dos profetas, tentando trazer um pouquinho para vocês daquilo que tem, e contém cada um dos livros proféticos. E nós vamos começar hoje, primeiro, dando um panorama, sobre os profetas, e depois nós vamos falar um pouco sobre Samuel. Eu quero ler com vocês o texto de Hebreus, que está aí para vocês. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus Cristo, ele está acima dos profetas, ele está acima da lei. Jesus Cristo está acima de tudo. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei. Então os profetas apontavam para Cristo e desde o início, Jesus Cristo é a fonte de tudo. Então, quando surgiram os profetas, por que os profetas vieram, qual o papel dos profetas? Os profetas são mensageiros, de Deus, pessoas que ouvem a palavra de Deus e se colocam aí para proclamar a palavra de Deus. E aí eu quero falar com vocês aqui sobre alguns dos profetas, dos primeiros profetas. Enoque, embora a Bíblia não o chame de profeta, ele é considerado, pelo Islã como o primeiro profeta. Nós temos um relato pequeno, sobre Enoque, que está lá em Gênesis 5, do verso 18 ao 24, que diz que Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus durante 300 anos. Diz a palavra que Deus se agradou tanto de Enoque que Deus o tomou para si. Enoque foi arrebatado, Ele não experimentou a morte, foi levado aos céus. E há quem crê que Enoque, foi considerado um profeta, porque no tempo que ele andou com Deus, ele proclamou aí a sua mensagem, a mensagem de Deus. Um outro profeta, eu não vou entrar aqui em todos, são muitos profetas, que nós podemos considerar um profeta, já mencionado na Bíblia, é Noé, que está lá em Gênesis do capítulo 5 ao capítulo 9, nós vemos a história de Noé, um homem, que foi chamado por Deus para proclamar, o arrependimento, o juízo e a graça, que tudo isso foi manifestado na construção da arca e ele ter sobrevivido ao dilúvio. A Bíblia não diz que Noé ele pregava, ele anunciava, mas nós entendemos que 120 anos construindo uma arca, com certeza uma mensagem foi passada. Muitos curiosos chegaram e perguntaram a Noé, e Noé ele se tornou aí um proclamador. Então, entre aquilo que estava para vir, aquela construção mostrava uma mensagem de arrependimento, de juízo, porque Deus iria julgar o povo, e graça, porque a arca representa a graça, onde Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio. Então, mesmo em meio ao juízo, Deus manifestou graça. A primeira vez que aparece a citação profeta fala sobre Abraão, que Abraão foi chamado por Deus, saindo da sua terra, para vir possuir uma nova terra e dele Deus fazer uma nação. Lá em Gênesis 27 ele é chamado de profeta. Olha só, agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta. Então o próprio Deus declara aqui que
Abraão era profeta e ele orará em seu favor para que você não morra. Inclusive, né, a mensagem dos profetas, ela tem essa essência, né, de chamar ao povo a um arrependimento para que o povo não morra, né, não morra. Então a palavra, por mais dura que seja, né, ela sempre está aí manifestando o amor de Deus por nós. Depois, né, de Abraão, nós temos os patriarcas, né? Isaac, Jacó, né? Que por alguns também são considerados profetas por suas visões, né? Que eles tiveram, seu contato com Deus, e de alguma forma eles representavam, né, a geração de Deus. Mas nós temos a figura de José, né? José é um homem que teve sonhos, que tinha uma missão, né? José tinha a missão, ele teve um chamado para salvar, né, o seu povo. Mas é interessante essa citação que está aqui, ó, em Hebreus 11:22, que diz que pela fé José, no fim da vida, fez menção, né, ou pode-se dizer que ele profetizou, ele preveu aqui o êxodo, né, que é a saída dos israelitas do Egito, e ele deu instruções acerca dos seus próprios ossos, que eles deveriam levar os seus ossos quando eles voltassem para a terra. E finalmente Moisés, né, um grande profeta de Deus, chamado para libertar o povo, justamente esta palavra, né, que José deu. E aí vem aqui Moisés, né, que foi grandemente usado por Deus como porta-voz dos céus. E o próprio Deus disse que Moisés, né, seria como Deus para Arão, né, e Arão seria o profeta para o povo. E o ponto alto, né, da vida de Moisés, o que ele tanto almejou, que o que Moisés mais queria era ver Deus, era estar com Deus, eu creio que está revelado aqui em Mateus 17, no verso 3. Muitos anos depois, né, da sua morte, Moisés teve cumprido o seu desejo, quando ele aparece, né, com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E estava lá Elias, né, que também foi arrebatado, né, e Moisés estava ali com ele, cumprindo, né, o seu desejo de ver a Deus face a face, porque quem vê o Filho vê o Pai, o próprio Cristo falou. E Moisés teve o prazer de ver Jesus Cristo glorificado. E depois de Moisés, né, nós temos aqui também Miriam, a irmã de Moisés, irmã de Arão, que é citada no próprio Êxodo, depois que eles da travessia do mar, que ela era uma profetisa. Olha o que diz o texto. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Então Miriam é chamada aqui também de profetisa. E falando em profetisa, a Bíblia fala também de mulheres, né, que foram profetas, né, ou profetisas. E entre elas, né, nós temos no livro de Juízes, aonde muitos dos juízes também, né, portadores da mensagem de Deus, podiam ser considerados profetas, né, homens que ouviram a mensagem de Deus e eles proclamaram esta mensagem. Então, entre eles, né, eu só peguei aqui Débora, porque diz claramente no texto, Juízes 4:4, diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, né? Débora foi uma juíza, né, que nessa época, né, eram juízes que governavam a nação. Então uma mulher assumiu esse posto de profeta e juiz. E finalmente nós chegamos aqui a Samuel. Samuel, que foi juiz, sacerdote e profeta. Queridos, eu só quero destacar que nós não estamos fazendo aqui uma exposição exaustiva, tá? Eu estou pegando alguns personagens aqui para a gente entender, né, a origem dos profetas, quem eles eram. E Samuel é sobre o qual eu quero falar aqui rapidamente. Nós vamos falar sobre a essência desse profeta. Samuel, né, que tinha essas três posições. Ele foi um juiz de Israel, ele foi um sacerdote e um profeta. Samuel só não foi rei, diferente de Jesus, né, porque Jesus foi juiz, sacerdote, profeta e rei. Ele né, na verdade,
o grande sumo sacerdote, né? E na sua missão, né, Samuel ele ungiu reis, entre eles, né, foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que também profetizou em 2 momentos da sua vida. Saul profetizou. Criaram-se até um provérbio, né, um provérbio na sua época, né, dizendo: está Saul entre os profetas. Então lá em 1 Samuel 10:10 tem esse relato, né, quando Saul ele é separado para ser rei, ele é ungido, né, ele é separado para ser rei. E quando se cumpre a palavra de Samuel, né, antes da sua unção, ele profetiza com os profetas. 1 Samuel 10:10. E depois, quando ele vai perseguir Davi, Davi está com Samuel, né, e Saul vai lá, né, para tentar matar Davi. E quando ele chega lá, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele fica profetizando durante aquele dia, durante toda a noite ele fica profetizando. Esse relato está lá em 1 Samuel 19:24. E Davi, o segundo rei, né, que foi ungido também por Samuel, que veio para substituir Saul. Os salmos, né, muitos dos salmos são profecias, então Davi também era profeta. Entre, né, os salmos de Davi, eu quero destacar aqui apenas 2 versos, né, do Salmo 22. Olha só que maravilhoso, olha a profecia que Davi fez, as palavras de Jesus citadas na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Palavras exatas que Jesus fala ali no momento da crucificação. E no verso 18 desse salmo, ele diz assim, olha: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes, né? Davi também fala aqui sobre Jesus, né? Aquele momento em que eles vão e pegam as vestes de Jesus, e os soldados eles dividem ali entre eles. Mas voltando aqui para Samuel, e nós vamos, para concluir, gente, falar aqui um pouco da essência de Samuel. 2 versículos que marcam muito para a gente tirar uma aplicação para os dias de hoje. Samuel, né, capítulo 1 Samuel 1, 3, 10, quando Samuel é chamado para o ministério profético. Samuel não conhecia a voz de Deus, diz a palavra, e o Senhor chama Samuel de noite, dizendo: Samuel, Samuel. E instruído por ele, ele responde, né, fala, pois o teu servo ouve. Então a primeira aplicação para hoje, queridos, é a seguinte: Deus, ele quer falar com você, diretamente com você. Deus quer que você aprenda a ouvir a sua voz. Deus está te chamando para um relacionamento. Deus não quer falar com você apenas através de outras pessoas. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. O Espírito Santo, ele encontra a forma de falar contigo. E ele quer falar diretamente com você. Nos seus devocionais, no seu momento com a palavra, nos seus momentos de oração. Deus, ele tem prazer em falar com todos nós. E Deus quer falar diretamente com você. Por isso, ele te chama para um relacionamento pessoal. Assim como ele chamou a Samuel. Deus quer que você aprenda a ouvir a sua voz. Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Mas ele disse, olha, responda para ele. Deus tem falado com você todos os dias. O problema é que às vezes nós não sabemos ouvir a sua voz. Olha só, Deus fala com a gente de diversas formas. Mas entre as formas que Deus fala, existem 4 formas que são mais comuns. No seu momento de oração, quando você estiver falando, lembre-se que é um diálogo com Deus, não é um monólogo. Então quando você fala, Deus responde, Deus traz ao seu coração um pensamento, Deus traz ao seu coração uma pessoa, Deus traz ao seu coração uma passagem bíblica. No seu momento de oração, que você está conversando com Deus, Deus também fala com você. Aprenda a ouvir a voz de Deus, fique sensível. Tenha essa consciência. Quando você estiver orando, tire um tempo de solitude, de silêncio. Deixe Deus falar ao seu coração, trazer direção para você. Você vai se surpreender como Deus fala. Deus fala conosco através da palavra escrita. No seu momento devocional, quando você está lendo a palavra, não é ficar sorteando, né, abrindo lá e ver onde sai. Não, tem sua leitura devocional.
Pegue um livro da Bíblia, ou toda a Bíblia, né? Faça um sistema para você ir lendo, e você vai descobrir que Deus, durante os seus devocionais, Deus te conduz, Ele fala com você através da palavra escrita. Deus fala com você através da igreja, numa live como essa, numa pregação, usando um irmão numa conversa. A igreja representa Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito Santo está em nós. Então Deus, usando um irmão, um cristão, vai falar com você através da igreja. E Deus também fala através das circunstâncias, as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Você ora, depois o seu dia parece estar meio estranho, e às vezes a gente pergunta: Deus, por que o meu dia está assim? Nós esquecemos o que nós oramos. Então preste atenção, Deus vai falar com você no seu momento de oração, através da palavra, através da igreja e através das circunstâncias. E olha só, quando Deus tem que te levar a tomar uma decisão importante, a fazer algo muito sério na sua vida, Deus vai falar com você através das 4 formas. Deus vai falar no seu momento de oração, Deus vai confirmar através da palavra na leitura, Deus vai usar a igreja para falar com você e as circunstâncias. Deus quer te levar para algo significativo na sua vida. Então tenha calma, deixe que Deus vai confirmar, porque Deus não vai te levar para um grande desafio sem que você tenha convicção daquilo que Deus está falando. Outra lição importante na vida de Samuel, no seu ministério, quando ele vai chamar Davi, vai ungir Davi como um rei, né? Ele chega lá e diante dos filhos de Jessé, ele se depara lá com o primeiro filho de Jessé, ele fica encantado, aquele homem alto, bonito, forte. Ele fala: com certeza eu estou diante do rei. Então Deus responde aqui, ó, em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. E olha que interessante, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Só o Senhor consegue ver o coração. Por isso que nós não podemos julgar ninguém pelaquilo que nós vemos, né? Pela aparência, porque só Deus conhece o coração. Não tente, né, julgar as intenções das pessoas. Só a própria pessoa e Deus conhece. Então essas 2 lições de Samuel. Primeiro, Deus quer falar com você. Deus quer ter um relacionamento com você. E Deus, é Ele quem vê o nosso coração. Só Ele sabe, né, o nosso coração. E para fechar agora, eu quero fechar lendo esse texto da carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, que diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Verso 20 e 21 diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Algo importante sobre os profetas: a profecia não nasce na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por isso nós não falamos de nós mesmos. É muito sério, né, quando nós dizemos assim: olha, eis que te digo, né? Falamos em nome do Senhor. Ou quando eu digo assim: olha, eu profetizo sobre a sua vida. Eu só posso profetizar se eu ouvir do Senhor. O Senhor falava aos profetas e os profetas falavam ao povo. Quando nós profetizamos e nós estamos usando a palavra, a Bíblia, como referência, nós estamos profetizando. Uma pregação é uma profecia, porque eu estou reproduzindo aquilo que Deus falou. Se eu estou usando a palavra legitimamente, não deixa de ser uma profecia. Então, quando nós estamos pregando, nós estamos falando aquilo que Deus falou.
Isso é profecia. E não da vontade humana, aquilo que eu tenho vontade, desejo, né? Ainda que seja o bem, né? Orando por alguém, eu não posso usar, né? Esse termo, a não ser que Deus tenha falado ao meu coração. E aí, né, a Bíblia mostra que o profeta do Senhor, ele é conhecido porque tudo que ele fala se cumpre. Aquilo que é profecia sempre irá se cumprir. Amém, queridos? Então, né, esse é o nosso de hoje, a nossa ministração para hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos corrigir aqui, né, alguns probleminhas que tivemos, procurando melhorar para que você receba aí a palavra do Senhor. E a partir de agora nós vamos falar da essência dos profetas, mas com base nos livros, nos escritos dos profetas. Então nós vamos falar aqui em cima dos livros proféticos. E o próximo é Elias, né, o profeta que aparece aí na sequência no livro de Reis, e nós vamos falar sobre a essência de Elias. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia na presença do Senhor.